Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo desse canal Os Remanescentes, para a glória de Deus. Iremos dar início a uma série de estudo a respeito deste livro, mais especificamente as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Mas para dar continuidade a essas cartas e às igrejas, a gente precisa fazer uma introdução, para que possamos entender, e esboçar melhor sobre este assunto. E hoje, como eu falei com vocês no primeiro vídeo, queria trazer um convidado especial. Está aqui conosco o nosso irmão e amigo Arthur Paiva, auxiliar da Casa do Senhor. Irmão Arthur, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, irmão Jaziel, Pai do Senhor a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, por esse canal, por meio deste vídeo. Então, estamos aqui para adentrar, no livro do Apocalipse, que é bem conhecido, o livro das revelações. E estamos aqui também para aprender com o nosso querido irmão Jaziel. Louva a Deus pela vida dele e pelo honroso convite de estarmos aqui. Amém. Deus abençoe o nosso irmão, que de imediato se disponibilizou para estar aqui, coragem e determinação. Também faço questão de apresentar, está ali novamente o nosso cameraman, por trás ali da câmera, meu sobrinho, irmão Neto, Netinho, Roberto Júnior Neto, Roberto Neto, Roberto Neto. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Como o nosso irmão bem falou, iremos falar sobre o livro de Apocalipse. Livro esse bastante conhecido de todos, nós bem sabemos e conhecemos. E existe algo, irmão Arthur Paiva, que sempre me chamou a atenção, é que muitas pessoas têm medo de ler esse livro. Você já ouviu falar sobre isso? É porque, assim, respondendo sua pergunta de antemão, muitos pensam que o livro da Apocalipse, por ter esse significado, muitas vezes, do livro da revelação, ou seja, se alguém faz algo que não agrada a Deus ou algo do tipo, é que vai ser revelado, ou que é algo que traz semelhantemente ao significado do fim do mundo. Muita gente acha que o livro do Apocalipse, por ser o último e ser o livro da revelação, está interligado ao fim do mundo. Ele é escrito pelo apóstolo João, no caso, em uma das suas escrituras, Apocalipse, mas ali ele está falando do que irá vir, do que irá acontecer. E muita gente tem medo, teme, Sim. Mas quando a gente está firmado na palavra, tem um ditado popular que diz: quem não deve, não teme. Então, a gente deve se debruçar neste livro de Apocalipse, que, por sinal, é muito bom extrair conhecimento dessas escrituras. É um livro muito maravilhoso. E eu via muito, as pessoas diziam: eu vou ler não, o livro do Apocalipse não, que dá medo, dá pavor. Mas não, irmãos, leia. Isso é um livro maravilhoso, é um livro de bênção. Esse livro de Apocalipse, ele é o último livro do Novo Testamento, e o único livro conhecido no Novo Testamento como um livro profético. E sabemos que o Novo Testamento ele é contido de 27 livros. Voltando e relembrando aos irmãos, estou com algumas anotações porque a mente do homem ela é falha. Mas aqui nós temos algumas anotações, o irmão também trouxe algumas anotações para que a gente possa lembrar no decorrer do vídeo alguns assuntos que a gente tem em mente para esboçar. Então, no Novo Testamento, 27 livros, 4 deles são evangelhos, um é histórico, 21 são epístolas. Dessas 21 epístolas, 13 são cartas paulinas. Dessas 13 cartas paulinas, 3 são pastorais. E também temos um apenas que é profético, que é o livro da revelação, é o livro de Apocalipse. O nome já foi bem dito e explicado pelo nosso irmão Arthur Paiva. E também, quem escreveu? Essa é a dúvida de muitos. O livro do Apocalipse, ele é escrito, assim como já foi falado, pelo apóstolo João. Sim.
que escreveu o mesmo Evangelho de João e as 3 epístolas. Ele era o mais próximo a Jesus, mas conhecido também como o discípulo amado. Então, o autor do Apocalipse, do livro de Apocalipse, é o apóstolo João. Olha aí, há muitas pessoas que dizem que é João Batista. Eu já ouvi. O mesmo nome é João, mas sendo que João é um e João Batista é outro, né? Então, bastante interessante. Sim, é bom frisar isso aí. E bem interessante e mencionado pelo nosso irmão, ele escreveu não só apenas Apocalipse, tá, irmãos? Nosso irmão falou muito bem aí que ele também escreveu as 3 epístolas e o Evangelho de João. Teve muito trabalho, né? Escreveu bastante, né? E como um discípulo próximo a Jesus, creio que ele aprendeu grandes exemplos, grandes ensinamentos. Aqui diz também que ele foi o discípulo amado. Então, quem ama, acolhe, quem ama, ensina, quem ama, protege. É verdade. Então, creio que a afinidade dele para com Jesus Cristo no seu ministério terreno foi de grande proveito, né? De grande proveito para o grande ministério de João também. João, servo do Senhor, um dos 12 discípulos, ele tem por significado também o seu nome: Deus é propício, Deus mostrou favor, Deus foi clemente, Deus é misericórdia, ou até mesmo graça divina. João, quando ele escreve essa carta, ou melhor, este livro de Apocalipse, ele estava em um lugar bastante conhecido, né? Ele estava em um hotel? Não. Hotel. Ele estava em uma ilha que se chamava Patmos. Agora, por quê? Por que, irmão Arthur Paiva? Explique para os nossos irmãos o que João e por que João estava ali naquela ilha. Eu gosto também de anotar, irmão, porque são diversas coisas e nós estamos aqui também para aprender, acima de tudo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava ali por um propósito, né? Ele estava ali na ilha de Patmos, né? Ele estava ali isolado, rochoso. Ele foi literalmente exilado por conta do próprio Evangelho. Veja para ele. Né? Ele não roubou. Evangelho. Ele não roubou. Ele não matou. Ele simplesmente foi o quê? Pregava o Evangelho. Ou simplesmente ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo, ou conhecido também como cristianismo. Por ele estar pregando isso aí, ele foi perseguido. E uma coisa bem interessante é que quem perseguiu ele foi um imperador por nome de Domiciano. Alguns estudiosos que falam Domiciano era o imperador ali que perseguiu a João. Ele perseguiu a João, prendeu e colocou naquela ilha. A ilha que era uma prisão, mas era uma prisão. Então colocou João ali na ilha para ver ele morrer. Alguns estudiosos contam e relatam, irmãos, que passavam de tempo em tempo uma embarcação do exército para ver quem ainda estava vivo. Olha a situação que estava o servo do Senhor por pegar o cristianismo. Irmão Arthur, e nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente não quer pregar o Evangelho por uma simples coisa. Hoje estamos vivendo em tempos difíceis, irmão Jaziel, não é? Onde analisamos essas escrituras de bastante conhecimento para a nossa vida também. E aqui nós estamos vendo o apóstolo João lá exilado, esquecido na ilha de Patmos, e ali tinha como se fosse um fiscal analisando, né, se eles estavam vivos, se eles estavam comendo ou tomando algo para se revitalizar ou proceder com sua jornada, porque a ilha de Patmos era um lugar deserto para esses tipos de pessoas mesmo, que pregavam o Evangelho. Então hoje em dia, às vezes a gente leva, me permita falar, a gente leva um balançado para cá, outro para lá, já quer desistir do chamado, quer desistir das promessas que Deus nos fez. Então antes era, podemos dizer assim, não que hoje seja fácil servir ao Senhor, mas é de grande valia. Não é fácil, mas é prazeroso, né? É algo que vem de dentro para fora. É algo que quando a gente tenta parar, o Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona. Então eu creio que naquela época também eles tentavam parar, mas o que vinha de dentro para fora era mais forte que ele. Então que nós possamos aprender também com o apóstolo amado, com o João, né?
a persistir, mesmo exilado, mesmo no esquecimento, mesmo na ilha de Patmos, no deserto. Continue, porque aquele que te chamou, ele se responsabiliza, não é? Então isso é muito lindo e já estou aqui alegre também, sentindo a presença do Senhor. É bênção do Senhor. Vale a pena, irmão. Vale a pena, irmãos. Vale a pena de verdade a gente continuar firmes, né, de pé. Enquanto o mundo ele se prostra, se dobra, a igreja permanece de pé. Sempre tem Sanballat e Tobia, né, que tenta querer parar a igreja com leis, querendo atrapalhar. Mas como está esse propósito aqui em Pernambuco? Pernambuco é de Cristo, o Brasil é de Cristo, a Mandaré é de Cristo e a igreja é de Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que aconteceu com o apóstolo após sair da ilha é um fato bastante interessante, irmão Arthur Paiva, que, como o senhor falou, e foi falado aqui, ele foi perseguido, ele foi preso, foi largado para morrer. Mas quando ele saiu, olha que coisa interessante, irmão. Quando João saiu da ilha de Patmos, ele podia ir para casa, rever familiares, se abster do mundo. Mas sabe o que ele fez? Voltou para Éfeso e continuou pregando a palavra de Deus. Mas sabe o que eu acho interessante nesse contexto? Me veio ao meu coração e à memória que o escolhido ele não tem escolha. Exato. É o que eu acho interessante. Muitas vezes nós como seres humanos, irmão Jaziel, vem o fardo às vezes, Sim. Vem a fadiga, vem o cansaço e a gente quer desistir, quer parar no meio do caminho. Mas o que é escolhido por Deus, o que é escolhido por Jesus, o que é escolhido pelo Espírito Santo, ele não tem escolha. Não. O que é nascido desde o ventre escolhido, ele é separado. E o que está determinado sobre a vida daqueles que é escolhido será feito. Sim. Isso é interessante, não é? Interessante demais. Irmãos, que frase maravilhosa o nosso irmão falou. O escolhido não tem escolha. Que coisa maravilhosa. Ei, você, escolhido de Deus, saiba, você não tem escolha. Porque Deus ele não age em proposta, ele age em propósito. Glória a Deus. Aleluia. E o propósito de Deus foi desde o ventre da tua mãe, tu já era escolhido. João sabia disso. A partir do momento que ele decide seguir a Cristo, ele sabia o que vinha por ali. Porque não é fácil, é fácil? É não. Ser perseguido, caluniado, injuriado, ser lançado lá no esquecimento. Sim. Porque hoje em dia nós estamos vivendo em tempo de evidência, não é mesmo? Com certeza. Onde muitos preferem palcos, muitos preferem holofotes, né? Sim. Mas poucos preferem o deserto. Mas é no deserto que você aprende. É no deserto que há uma lapidação da parte de Deus. É no deserto que Deus ele foge ao teu caráter e te capacita para o chamado que ele determinou. Será que você ainda está no pensamento de não ler o livro de Apocalipse? É muito gratificante, é muito maravilhoso esse livro. Então ele estava na ilha, estava preso, porque estava pregando o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus visitou, ou melhor, quando ele estava lá, Jesus o visitou. E não foi uma simples visita, né? No capítulo de número 1, em versículo 9, a narrativa de João em Patmos e a visão de Jesus glorificado. É forte, né? É muito forte. E essa visão, ele não teve na sua casa. Ele teve um momento em que estava preso. Oh, glória a Deus. É no deserto que Deus visita, né? Exatamente. É no deserto que, se você parar para pensar, vamos conjecturar, irmão Jaziel, o deserto, juntamente com as adversidades e dificuldades da vida. O deserto aqui está incluído e inserido a isso. É na dificuldade, no deserto, onde Deus mais fala conosco. Se revela porque é um contato também. Sim. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, se não me falha a memória, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se buscardes com todo o vosso coração. Então João, ele estava ali na ilha de Patmos, esquecido,
mas ele não esquecia de Jesus e nem Jesus dele. Exatamente. Então eles estavam em comunhão, e através dessa comunhão, através da tua comunhão com Deus, Ele irá se revelar com presentes, com bênçãos e com grandes mistérios dos céus sobre tua vida, sobre a vida da tua família. Eu posso sentir isso e estou transmitindo debaixo do sangue de Jesus. Glória a Jesus. Eu acho que você, depois desse vídeo, vai sair correndo para pegar a Bíblia e começar a ler o livro de Apocalipse. É uma revelações, irmãos. O seu nome em si já está traduzindo tudo. Revelação. E Deus se revela com o seu povo. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. Ele não mudou. Mesmo ele estando preso nesta ilha, Jesus visita. E Jesus visitando ele, olha que coisa interessante. Ele estava preso. Ele ia sair dali para onde? Canto nenhum. Acredito eu que por ser uma ilha, tudo água, não sabia se tinha tubarão, exatamente. Não sabia se tinha, né? São várias adversidades. A pessoa presa já está dizendo, está detida. Está detido. Né? Não tem para onde ir. Ilha, cercado de água, como o nosso irmão bem falou. Ele ia para onde? Mas veja como, aleluia, veja como Jesus, Ele vê o teu futuro melhor do que você. Ele estava preso, mas Jesus chega e diz, olha, escreve, envia as igrejas na Ásia. Ele está na ilha. Ao mistério de Deus. Ele está preso numa ilha, Ele vai enviar como? Olha o trabalho, porque Deus já sabia que o tempo de Domiciano estava chegando. Verdade. E Deus iria levantar outro imperador. E o nome dele, se não me foge a memória, era Nerva. E quando ele se levanta, uma das primeiras coisas que ele faz é ir na ilha e soltar João. E João já estava com o quê? Com as cartas para levar para ele. O que eu acho interessante, irmão Jaziel, e quero refrisar para todos os telespectadores que estão ouvindo, e já desfrutando de todo esse contexto que nós estamos aqui dialogando, um diálogo muito interessante, cujo qual estou aprendendo bastante. Eu também. Né? Então, Deus, Ele tem a pessoa certa para o tempo certo. Aleluia. Deus, Ele tem a pessoa certa para o tempo certo. Não se preocupe se você está vivendo algo que aos teus olhos é impossível. Mas a Bíblia também fala em Lucas capítulo 1, 37, que porque para Deus nada é impossível. Então não se preocupe se você está no esquecimento, não se preocupe. Continue a buscar o Senhor, porque Ele vê além. Não é? Ele vê além da medicina, Ele vê além da ilha, Ele vê além, Ele vê o futuro. E o teu futuro será de paz, o teu futuro será de bênção. Porque nós estamos aqui dentro da palavra, e a palavra nos revela isso. O livro da revelação nos diz, mesmo você na ilha, mesmo você no esquecimento, Jesus tem cuidado sobre a tua vida. Olha que palavra maravilhosa. Ele tem cuidado da tua vida. Quem sabe você está aí, parou para assistir esse vídeo e a gente não sabe como está a sua situação neste momento. Talvez você esteja pensando, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Mas olha que lindo, Deus está usando o nosso irmão através da palavra dele para dizer a você, Ele cuida de você. Glória a Deus. Ele está te vendo. Davi, Ele está te vendo, Davi. Ele tem visto as tuas noites escuras. Porque Ele viu as noites escuras de João naquela ilha. Qual era o cobertor que João tinha naquele lugar? Qual era a roupa que João tinha para trocar? Deus estava vendo, mas em todo momento, Jesus, Ele estava cuidando do seu servo. Glória a Deus. Em todo momento, Deus está cuidando da sua vida, da sua história, da sua trajetória, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Ele está cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ele pede para que João escreva cartas para a igreja. Isso fala de preocupação e cuidado. Orientação, direcionamento. Exatamente. Então essa introdução desse vídeo já começou maravilhosamente.
Eu já estou ansioso para os demais vídeos falando sobre as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Está aí em Apocalipse capítulo 1, em versículo de numeroso. É aí, meu irmão. Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, em versículo 11, para que os irmãos entendam quais foram as igrejas, melhor falando, a qual João escreveu as cartas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 11, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Olha que coisa maravilhosa. Ele já tinha um objetivo, como eu falei, eu repito. Deus, ele não age com proposta, e sim com propósito. Verdade. Ele tinha um propósito para essas igrejas e usou o seu servo João, escolhido, que não tinha escolha, glória a Jesus. E ele usou o seu servo para avisar, dar avisos às igrejas, notificar as igrejas que estavam na Ásia. E é interessante, irmão José, só para complementar, pegando um gancho e iremos adiante nessa introdução. Até hoje existem homens profetas direcionados por Deus que são profetas na terra que falam, que traz alertas celestiais, e muitas vezes as pessoas ficam achando que é coisas humanas, mas ainda eu quero te dizer através desse vídeo que ainda existem profetas na terra, ainda existem homens com direção de Deus para nos orientar, para nos guiar, para que a gente possa prosperar e andar no caminho certo. Deus é Deus que conserta as veredas também. É verdade. Ele conserta e Ele traz à existência aquilo que não existe. Que coisa maravilhosa. Então, a palavra de Deus, ela se renova. O livro do Apocalipse é um livro que a gente pode adentrar dentro dele através da leitura e extrair grandes conhecimentos, Muitos. não é? Então, estou muito feliz de estar falando sobre Apocalipse. E na última vez não, sobre mais. Em nome de Jesus, Glória a nosso Deus, Senhor, né? mais vezes para a gente estar aqui extraindo mais da palavra do Senhor. Uma importância de ler esse livro, quem sabe você estava aí e tinha medo de ler, mas eu tenho certeza que hoje esse medo vai embora em nome de Jesus. A importância de ler esse livro é a revelação dos eventos futuros, porque fala sobre o arrebatamento. Fala sobre o arrebatamento da igreja e o que irá acontecer após a igreja sair da terra. Então isso é muito importante, por isso aí, revelação. Porque é uma coisa que ainda não aconteceu, mas está perto. Está perto. Nós estamos vendo já os índices dos sinais, guerra, peste, fome. Não é? A peste está relacionada ao quê? A doenças, esses vírus, coronavírus, gripe suína, então zika vírus, diversas doenças que não vamos adentrar sobre isso, porque nós estamos aqui no livro do Apocalipse, mas a gente está vendo o Irã contra Israel, Ucrânia contra a Rússia, então os sinais já estão aí. Cristo, ele está à porta e bate. E o livro do Apocalipse ele nos alerta para isso. A gente vai falar ainda sobre uma igreja, se não me foge a memória, de Laodiceia, quando ele diz, capítulo 3, e o versículo 11, é a igreja de Filadélfia, quando ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ele te tome a tua coroa. Deus abençoe a vida de vocês que assistiram até aqui. Tenho certeza que vocês foram edificados pela palavra do Senhor. Então, auxiliar a irmã Tupava mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Faça os seus agradecimentos finais. Querido irmão Jaziel, eu que agradeço. Para mim se constituiu e se constitui nesse exato momento uma grande honra estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pelo privilégio da vida, pelo privilégio dos ensinamentos através da sua palavra. Agradecer a toda essa equipe aqui, esse estúdio, né, que está criando forma
E Deus vai fazer prosperar, irá adiante, porque pessoas e vidas estão sendo edificadas. Então, louvo a Deus por essa grande equipe, os remanescentes. Olha, guarda esse nome aí, os remanescentes, aqui na cidade de Tamandaré. Agradeço a todos, amigos, telespectadores, e que Deus vos abençoe. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, ative também o sininho das notificações para que quando a gente poste um novo vídeo, vocês possam receber as notificações. Fique com Deus e que Deus vos abençoe.